A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo. Eu sou o professor Paulo Kissi e neste vídeo eu gostaria de estar falando sobre Jesus respeita todos os ministérios cristãos. E nós vamos tomar como base Marcos capítulo 9, versículos 38 a 40. E também Filipenses capítulo 1, versículos 15 ao 18. Ou Filipenses capítulo 1, versículos 15 ao 18. E para nós estarmos solidificando a nossa palavra, gostaríamos de estar lendo esta passagem de Marcos, capítulo 9, versículos 38 a 40. Disse-lhe João, o discípulo de Jesus, João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue. E nós lhe o proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagres em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. E a outra passagem que está em Filipenses, capítulo 1, versículos 15 ao 18. O apóstolo Paulo, que aprendeu de Jesus, estava na escola de Jesus, não entre os 12, mas pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, então, escreve também uma palavra mais ou menos semelhante. Diz assim: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo e, sim, sempre me regozijarei. Olha essas duas passagens interessantes. A primeira passagem, então, os discípulos tinham proibido um homem que expulsava demônios no nome de Jesus. E e João chegou até Jesus para dizer que eles tinham proibido aquele homem por não estar entre eles, entre Jesus e os seus discípulos. E estavam usando o nome de Jesus para expulsar demônios. Eles pensavam que iriam receber algum elogio de Jesus, algum elogio de exclusivismo. Mas o que Jesus fez, o que Jesus falou: não lhe o proibais, não proíba ninguém de falar do meu nome, de usar o meu nome, de expulsar demônio, de eu pregar o evangelho em meu nome. Não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagres em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. E ele ainda acrescenta: pois quem não é contra nós é por nós. Uma lição interessante. Jesus, mesmo tendo um ministério tão profundo, com sinais, com milagres, com maravilhas, naquele momento surgiu um homem que não queria andar com ele, não queria desenvolver o seu ministério junto com Jesus e os seus discípulos. Então aquele homem aprendeu com Jesus que ele podia fazer a obra à parte,
usando o nome de Jesus, expulsando demônios. E ele fez. Ele não teve... ele fez isto. Jesus respeitou a sua decisão. E os discípulos, então, achavam que o evangelho, que o nome de Jesus, que Jesus era exclusivo para eles. E então os discípulos foram até lá e proibiu aquele homem de usar o nome de Jesus, de expulsar demônios, talvez até mesmo pregar o evangelho do reino. E então qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse: não lhe proibais, não faça isto. Porque quem é que em meu nome expulsa demônios, faz milagres, né? E logo depois, logo a seguir, possa falar mal de mim? Quem não é contra mim é por mim. Quem não é contra nós é por nós. Então fica aqui uma lição muito clara para todos nós. Que nós possamos então estar... Jesus respeitava os ministérios, respeitou aquele ministério. Jesus não exigiu que aquele homem seguisse a ele e aos seus discípulos. Então, Jesus é o nosso modelo por excelência. É a ele que nós devemos segui-lo. Se ele respeitava então, respeitou aquele homem, seu ministério, nós também devemos fazer o mesmo. Nós devemos ter as mesmas atitudes que Jesus. O Senhor Jesus colocou nas nossas mãos, na mão de cada um dos obreiros, de cada um dos pastores, não sei, cada um cristão que é responsável por algumas pessoas. E muitas vezes nós não concordamos com o que eles fazemos. Como eles fazem, da maneira que eles fazem, o que eles usam. Mas, se eles estão fazendo a obra do Senhor no nome de Jesus, se eles estão procurando fazer a vontade do Pai, quem sou eu para falar mal deles, para criticá-los, para, em vez de orar por eles, interceder por eles, por eu não concordar com algumas práticas, eu começo a criticar. E quando eu critico, eu dou mau exemplo às pessoas que me seguem. Porque nós devemos não perseguir as pessoas que não concordam com nós, mas devemos orar por elas, interceder por elas, porque quem é o Senhor da obra? É o Senhor Jesus. O Senhor Jesus que comprou cada igreja. Cada igreja é uma família. Igreja denominacional, igreja local, é uma família. E o Senhor Jesus comprou todas as pessoas cristãs que amam Jesus com seu sangue precioso. Então devemos o quê? Qual a nossa obrigação em vez de julgá-los? Em vez de fazer com que as pessoas que estão conosco não vão para lá, porque elas vão nos deixar e dizer que a minha igreja é melhor do que as outras igrejas. Sim, a sua igreja é boa. A sua igreja é uma bênção. Não por os seus próprios méritos, mas porque Jesus está lá. Você é uma bênção. Não porque por você mesmo, que as suas obras são como trapos de imundícia, mas você é uma bênção porque Jesus está na sua vida. E assim também na igreja de outras pessoas que você não concorda com elas, elas também são uma bênção. Por quê? Porque lá tem Jesus. Jesus que é uma bênção. E Jesus que faz com que as pessoas sejam uma bênção nas suas mãos. Então nós precisamos respeitá-los. Respeitá-los, porque se eles estão pregando o evangelho no nome de Jesus, se eles estão expulsando demônio no nome de Jesus, eles são um dos nossos. E quem não é contra nós é por nós. E nós devemos então saber o seguinte:
enquanto nós gastamos, canalizamos as nossas energias em criticar os outros, em procurar o erro dos outros, nós deveríamos estar canalizando as nossas energias para estar se dedicando às nossas ovelhas, visitando cada uma delas, orando por elas, preparando uma palavra que vem do coração de Deus para transmitir a elas, porque elas nos procuram, mas por quê? Porque nos procuram para receber alimento espiritual. E então, o que faz com que as ovelhas permaneçam sobre a nossa responsabilidade, nosso pasto, não são as cercas, mas é o alimento, é o pasto. Prepara então, se dedica, porque cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Deixa eles, ora por eles, deixa eles seguir o caminho deles. E você siga o seu caminho. Faça de acordo com a vontade do Senhor Jesus. Invista tempo na preparação da palavra do Senhor. Invista tempo em visitar as suas ovelhas, em orar por elas. E não procure reprovar as outras pessoas, proibi-las de pregar o evangelho. Deixe-as. Deixe-as. Jesus disse aos seus discípulos, não proíba. Deixa eles pregar, eles expulsarem demônio, porque não há ninguém que faça milagres em meu nome hoje e que amanhã, logo a seguir, possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. E se você então tiver, você realmente se dedicar, não dando ênfase nas coisas ruins que eles pregam, mas dando ênfase e ensinando corretamente, de acordo com as Sagradas Escrituras, certamente você vai ter pessoas fiéis que vão te seguir por onde você andar, porque vão perceber que você é uma autoridade de Cristo. Você tem o caráter de Cristo. E assim como os discípulos de Jesus seguiram a Jesus, assim também os seus discípulos, a sua igreja vai seguir a você também. Que Deus abençoe poderosamente você. Você é uma bênção. A sua família é uma bênção. A sua igreja é uma grande bênção, porque lá está Jesus. Que Deus abençoe você, a sua família e tudo quanto você administra como um fiel mordomo do Senhor Jesus. Que Deus abençoe e guarde em nome de Senhor Jesus para a glória de Deus.